Mundo Negro, onde o racismo não tem vez. Olá, começa agora mais um podcast Mundo Negro. Hoje eu recebo Bartolina Ramalho. Ela é presidente do grupo Trabalho Estudo Zumbi e professora universitária da Universidade Estadual aqui de Mato Grosso do Sul. Um prazer recebê-la no Mundo Negro. Eu que agradeço o convite, né? Uma alegria estar aqui conversar um pouco sobre as questões da negritude, né? Que são extremamente importantes no estado feito nosso, né? Na nossa cidade. Então, eu fico muito feliz de estar aqui. Muito obrigada. Bacana. E o assunto hoje, nós estamos nos aproximando desse período de matrículas, renovações nas universidades públicas, e a Bartolina está aqui comigo. Ela faz parte dessa banca, dessa comissão avaliadora das políticas afirmativas, né, na políticas de cotas. Bartolina, primeiro ponto que eu queria ir com você é a questão de como é que funciona esse processo mesmo avaliativo. Uma pessoa chega e se autodeclara negra. O assunto, lógico, é negros, mas existe cotas aí para indígenas, deficientes, mas a questão do negro, como é que funciona essa avaliação do negro? Então, as cotas raciais, elas fazem parte da política afirmativa, né? Sim. Ou seja, de inclusão de uma parcela da população que está fora desse sistema de acesso à educação, no caso específico da Comissão em Educação no Estado na universidade, né? Uhum. O sistema de cotas, ele prevê, né, no estado de Mato Grosso do Sul, preencher 20% com população negra. Então, a cada curso da universidade estadual, 20% desse curso é destinado à população negra, né? E, diferentemente da questão indígena, da população indígena, as cotas raciais para negros, ela precisa passar por um sistema de avaliação. Uhum. E por que isso, Richard? Né? Por exemplo, existe a negritude, o negro, que é retinto, né? Sim. E existe um sistema também de heteroidentificação, que nós chamamos. Ou seja, além de você ter um fenótipo negro, né, você tem que ser reconhecido pelos seus pares. Então, a banca é mais ou menos isso, onde essas pessoas que compõem a banca reconhecem a negritude que você carrega no seu fenótipo, no seu corpo, né? Uhum. Então, é assim que funciona o sistema de cotas, ou seja, a banca de avaliação de cotas. Entendo. Bartolina, agora uma coisa que até me trouxe uma certa dúvida. Nós vamos pegar um caso específico. Não um caso específico, um caso pessoal, meu. Uhum. Quando eu entrei na universidade, me formei na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, quando eu entrei na universidade, eu não tinha essa visão de que eu era um negro. Certo. Isso foi construído dentro da própria universidade. Uhum. Nesse processo avaliativo da banca em si, existe essa possibilidade da própria banca avaliadora mostrar esse traço para aquele estudante, para aquele aluno que está a ingressar no meio acadêmico? Na verdade, a banca é uma comprovação da autodeclaração. Antes de passar pela banca, a pessoa se autodeclara já negro, né? Sim. Então, nesse momento, o candidato ele é levado a uma autodeclaração. Ele já tem um conhecimento prévio, pelo menos não de todas as características da negritude, ele tem um conhecimento da legislação, que garante que ele, sendo negro, esteja sendo avaliado por essa banca, né? Não significa que o candidato tenha consciência dessa coisa da negritude, eu sou negro, sabe? Seja consciente racialmente, né? Sim. Mas ele tem consciência de que ele tem direito às cotas raciais.
Então, isso é uma questão. Então, a banca, ela primeiro questiona o candidato, né? Como que ele se autodeclara ou melhor, por que que ele está ali, né? Para ver como que ele se autodeclara. Então, a partir do momento que ele justifica o porquê está ali, a gente consegue perceber esse nível de conscientização. Ou se é a partir de uma legislação que ele viu que tem direito tal, ou se ele já tem isso incorporado no dia dele, a questão da negritude, e que realmente a questão do direito tá colocado e está evidente para ele, assim, né? Mas existem inúmeros casos, na banca a gente pode perceber que mesmo ele sabendo que tem direito, muitas vezes ele não tem consciência do que representa toda essa questão da negritude. Do que representa ter outros colegas negros, que é bom demais você entrar numa universidade e ver outras pessoas negras, depois aí de 400 anos que nós passamos, desse processo todo, e ter pessoas negras ali dentro, isso representa muito, né? Mostra que esse descompasso, ele está cada vez mais caminhando para a extinção, esse descompasso social que nós temos e racial. O que nós queremos é que deixe de haver, né, essas cotas raciais, essa coisa. Porque para nós, a política afirmativa ela é temporária. Se todas as pessoas negras estiverem atendidas na questão do acesso, então não tem mais por que existir política afirmativa. Mas enquanto houver uma diferença, né, de acesso, de inclusão, enquanto pessoas não negras estejam em maior número na universidade, é preciso a política de cotas, é preciso a política afirmativa. E a gente pode até avaliar, Richard, que houve, né, uma mudança um pouco desse quadro, né, porque no ano de 2000, 2002, o próprio Grupo TES, junto com um jornalista, fez uma pesquisa na universidade e no ano de 2002, somente 2% dos estudantes universitários eram negros. Você entendeu? Ou seja, nós tínhamos 98 acadêmicos universitários para 2 negros. Então, isso mostra a importância que tem essa questão da política de inclusão, a política de cotas, né? Porque se hoje nós temos 20% desse público, olha que mudança significativa dá na questão do ingresso. Agora, uma coisa interessante também, a gente precisa se enxergar não só enquanto colegas, alunos dentro de uma sala de aula, mas próprios servidores e servidoras, né? Acho que precisa dessa representatividade também dentro das universidades. Exatamente. Por exemplo, a gente começou com a questão da política de inclusão de acadêmicos, né? Sim. Hoje, no estado de Mato Grosso do Sul, já existe uma lei que prevê reserva, né, de cotas raciais para o servidor público, né? E isso em todas as instâncias. Sendo um concurso público, tem que ter uma reserva de cotas raciais, né? Primeiro porque, assim, a gente também não vê no serviço público essa negritude toda, né? Sim. Então, é um direito da pessoa negra que esteja ali. E até mesmo como professores, né? Nós temos hoje na universidade muitos professores, mas poucos professores negros, pouquíssimos professores negros. E aí é importante que nesse concurso público haja reserva para professores negros, porque uma coisa é você chegar na universidade e ter só professores não negros, digamos assim. Outra coisa é você, negro, chegar e se reconhecer naquele professor negro que lá está, né? A autoestima, a valorização, a representatividade, como você disse, ela vai construindo essa autoestima da pessoa negra também,
né? E se afirmando como aquela negritude que você perguntou logo no início, se as pessoas que passam pela cota têm consciência dessa negritude. Nem sempre é assim, né? É um processo. É um processo. A partir do momento que ele vai se reconhecendo, vai trabalhando essas questões, aí ele pode se reafirmar e ter essa questão da negritude muito mais evidenciada e trabalhada, né? Porque às vezes a gente precisa falar, se posicionar com relação às políticas para o negro, né? E as pessoas precisam ter um pouco, eu acredito até um pouco de noção quando dizem, por exemplo, eu não tenho nada quem é contra cotas, até compreendo, mas compreendo com o pé atrás. Porque nós precisamos entender que a cota também não é um favor que estão nos fazendo. De jeito nenhum. Não é, obviamente, uma reparação histórica, mas também, como eu disse há pouco, a questão desse descompasso. A gente começar a enxergar a cota como um outro elemento que contribui para a ascensão do negro. Porque não adianta nada também a gente só se preocupar com o negro enquanto formação acadêmica, quando nós temos um mercado de trabalho inteiramente racista. Exatamente. Né? Esse mercado de trabalho, e aí você tocou num ponto bem bacana, que eu tenho trabalhado em algumas sessões temáticas, né? Que é a questão da formação e o mercado de trabalho, né? E aí eu acompanho alguns acadêmicos nossos que primeiro, foram excelentes acadêmicos, né? Excelentes estudantes com destaque na pesquisa, com destaque de trabalho, com destaque na produção acadêmica. Porém, quando vão para o mercado de trabalho, esse mesmo destaque muitas vezes não se repete, né? Não se afirma, porque o mercado de trabalho, ele também exclui, né, essa pessoa negra. E aí, quando a gente vai verificar, às vezes aquele profissional, né, que fez um curso de licenciatura de letras, com habilitações distintas, não é absorvido pelo mercado de trabalho, né? E aí a gente vai analisar uma das questões, é a questão racial mesmo, é a questão do que esse mercado exclui. Quer dizer, são as barreiras colocadas na sociedade para a pessoa negra. Barreiras e elementos que dificultam essa vida do negro. E no mercado de trabalho, a gente tem assim um padrão. O salário é igual para todos, né? Sim. Só que as pesquisas revelam que a pessoa negra ganha até 20% de salário menor que o não negro. Então, existe uma valorização também diferenciada. Assim como você vai nas grandes empresas, nos órgãos de governo, você não observa chefias negras. Poucos, né? Raríssimos, né? São raros a gente chegar e encontrar pessoas, chefes negros. Então, tem uma linha tênue, assim, digamos assim, do racismo que se concretiza, né? E isso com a pessoa formada. Só que uma outra coisa também bem interessante que os dados revelam, que a pessoa que tem uma formação superior de graduação de universidade, ela tem menos processo de exclusão nesse mercado de trabalho. Também tem isso. Ou seja, a formação universitária, a inclusão na universidade garante que ele tenha um mercado de trabalho melhor e uma inclusão nas políticas públicas, né, de trabalho a partir dessa formação superior. Então, é importante. E as cotas, ela vem com esse papel de transformação social também, acredito eu. Porque enquanto você entra numa universidade pública, você não vê pessoas negras, isso só mostra o quanto nós somos desiguais. Exato.
quando você não vê, como a gente estava comentando, servidores e servidores, só mostra que nós somos desiguais. E às vezes o negro, quando entra na universidade pública, por exemplo, ele tem que se autoprovar cada vez mais e provar para o restante cada vez mais. Porque na maioria das vezes o negro, teoricamente, é o negro que está na periferia, é o negro que trabalha durante a noite e que depois tem que se desdobrar para conseguir terminar os estudos. Exatamente. Então existe também essa questão, né, Bartolina? Sim, existe. A gente fala que o desempenho da pessoa negra na universidade, de acordo com as pesquisas que temos, é igual, né, ou superior do que ele não negro. Né? Então, olha só para você ver. Então, não tem uma diferença de cognição, de desempenho, isso não existe. Existe, eu acredito que até mais garra e força de vontade, né? Existe a garra e força de vontade. Agora, sim, existe um não crédito também, muitas vezes, dos docentes e das pessoas que estão na universidade, né, de apostar no sucesso da pessoa negra, você entendeu? Então, a pessoa negra entra, mas não são todos que acreditam que ele terá sucesso. E por isso, essa necessidade de ser sempre melhor, né? Se você quiser se destacar, se você quiser ter a sua formação acadêmica reconhecida, provavelmente você tem que ser melhor que os outros, né? Porque existe um pensamento negativo, digamos assim, com o seu desempenho. Eu já falei isso nesse podcast uma vez, eu gosto sempre de repetir, porque eu fui aluno cotista, então eu vivenciei na pele muito isso do que você está falando, de ter que provar aos colegas de que eu era tão capaz quanto eles. Exatamente. E eu tive um paizão, que é o professor Edson Silva, e o Edson Silva que foi, me segurou e me deu um empurrão e disse, cara, vai. E hoje eu estou muito bem empregado e vejo os colegas que antes ficavam me cobrando, procurando uma vaga no mercado de trabalho. Então, quer dizer, é uma cobrança meio que desnecessária, né? Dessa provação de que nós, enquanto negros, temos que fazer. Agora, Bartolina... O professor Edson Silva é um pioneiro, né? Nessa questão de incentivo aos estudantes negros à política de inclusão. Eu acompanho ao longo do tempo o trabalho dele, um amigo super querido, né? Que se destaca por isso. E é a questão da representatividade. Por quantos anos, mais de 30 anos, o professor Edson Silva foi um dos únicos negros na universidade que a gente poderia visualizar ou vislumbrar, né? E assim, é a questão da representatividade. E às vezes aquela palavra, olha cara, vai que você pode, você dá conta. Que é extremamente... desencadeador de uma série de ações positivas quando a gente tem alguma pessoa, pelo menos uma pessoa que acredita na gente. Incentiva. Mas isso é muito... Eu tô me sentindo aqui é muito particular o que você tá falando e o que eu tô te dizendo, porque basicamente foi isso que aconteceu. A minha história com Edson Silva e a minha história dentro de uma universidade pública se resume a isso. Eu passei por um processo de não aceitação por conta do grupo, não aceitação até por conta do corpo docente, e apareceu... É uma universidade branca, né? É uma universidade branca que a gente não se reconhece nos corredores, né? Não se vê nos corredores, então é um desafio. Eu também cursei a mesma universidade e era assim, e penso que hoje está lançado esse desafio para que os estudantes negros se reconheçam lá também, né? Por isso que eu falei dessa importância de ver o servidor. Exatamente, o servidor lá como aquele que vai me puxar, né? Que vai
me representar. Eu acho que é essa a palavra. Olha, ele me representa. Eu consigo me ver na pessoa daquele servidor, na pessoa daquele professor. E isso faz desencadear uma série de ações positivas para que eu persista na minha formação e se destaque, né, dentro dessa formação, dentro dessa trajetória acadêmica. E seja respeitado como os outros, como tantas as outras pessoas que estão ali para aprimorar os conhecimentos, agregar, né, na sua vida esses conhecimentos. Bartolina, agora interessante, nós temos o corpo docente majoritariamente branco. Certo. A maioria dos acadêmicos da universidade, brancos. Não seria ideal também essa implantação de uma educação antirracista, por exemplo? Até para os professores e para os próprios alunos? Como é que funciona? Tem, né, a Lei 10.639. Então, a Lei 10.639 vem modificando a LDB. E quando ela modifica a LDB, ela incorpora essa questão da educação antirracista nos currículos oficiais das escolas, dos estabelecimentos oficiais de ensino, né? E o Plano Nacional de Desenvolvimento das Diretrizes Curriculares de Combate ao Racismo, né, para as relações étnico-raciais, traz um programa específico para as universidades. Primeiro, de colocar no seu currículo, né, universitário, essa discussão da história da África, da história do povo negro, do movimento negro, dentro dos currículos oficiais. Então, isso já é um ganho, já é um avanço, nós temos lá previsto na legislação. Quando a universidade se propõe a debater, a fazer esse debate, ou seja, através dos projetos políticos pedagógicos dos cursos, ou através de palestras, de eventos, de programas, de pesquisa, automaticamente, né, a possibilidade de que os docentes e os discentes façam uma formação, né, voltada para isso, melhora positivamente esse currículo universitário, né? Porque aí as pesquisas também podem ir para esse lado, certo? Além da inclusão dos projetos pedagógicos dos cursos, porque o plano, né, ele prevê que nos cursos tem em algum momento essa formação da história da África, da história do movimento negro, o que essa questão da negritude no Brasil representa, sabe? Então, inclusive, eu fiz no meu programa de pós-doutoramento uma análise da Universidade Federal do Paraná e da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, como que aparece no currículo dos cursos universitários essa questão da educação de combate a esse racismo, tudo, sabe? É bem interessante. E o racismo, é interessante ter essas questões, esses conteúdos, porque o racismo está ligado diretamente com o processo educacional. Você não acredita nisso também? Que se a gente tem uma educação, uma base que desestrutura isso, eu acredito que o racismo ele vai continuar existindo, porque no Brasil é impossível que não exista, né? Pelo menos, eu espero que... eu vou responder outra vez de uma outra forma. Ao longo da nossa escolaridade, a gente não teve em nenhum momento a história do negro como protagonista da história. Como aquele sujeito que foi escravizado, que não era escravo, mas foi escravizado e que contribuiu significativamente com o desenvolvimento do sociopolítico e econômico do Brasil. Você entendeu? A gente não teve isso na nossa escolaridade. E quando a gente consegue perceber a importância do negro, da origem africana, para o desenvolvimento sociopolítico e econômico do Brasil, essa perspectiva muda, né?
Porque se no Brasil a gente teve a origem como base de origem indígena, europeia e africana, a contribuição foi igual. Só que nos currículos que nós frequentamos, por exemplo, que eu frequentei, jamais eu vi valorizado a contribuição africana para a história brasileira. Muito pelo contrário, né? Então, quando você descobre, no ensino médio, eu me lembro que eu li todas as obras de Machado de Assis, mas nós não sabíamos que Machado de Assis era um autor negro. Não é que falado. revolucionou a questão da literatura. Isso não é falado. Não é falado. Então, por exemplo, eu li aqueles livros, mas não me via representada, né? Então, olha só a diferença. Quando um currículo mostra, eu não vou mudar o conteúdo do ensino médio que está lá, mas eu digo o seguinte, eu leio toda a obra de Machado de Assis e sei quem é Machado de Assis e qual a importância que ele teve para essa literatura. É um problema também do negro que não pode autoafirmar sua cultura. Então, isso é representatividade dentro do currículo. Isso é representatividade do currículo. Puxa, que bacana! Eu sou negro, eu tenho condições de ser tão bom quanto Machado de Assis, né? E isso a gente não aprendeu na universidade, na escola, digamos assim, nem na universidade. Eu, por exemplo, não aprendi. Somente quando eu fui para o mestrado que eu comecei a aprender isso, né? Então, até o mestrado eu não tinha esse conhecimento. No mestrado, sim, eu comecei a buscar e já existia uma outra perspectiva de pesquisa e de perspectiva na questão do currículo. Então, é importantíssimo que os currículos oficiais tragam para dentro do seu conteúdo, do seu currículo, a história real e mostre o valor da contribuição da cultura negra para o desenvolvimento do Brasil. Então, isso já daria uma outra perspectiva totalmente diferente para esse currículo. Ou seja, eu não vou aprender somente a contribuição do povo europeu, né? Vou aprender a contribuição do povo africano, né? Por exemplo, na questão da matemática, na questão do desenvolvimento do ouro no Brasil, por exemplo, o desenvolvimento de extração de minérios e pedras preciosas no Brasil, era uma mão de obra altamente especializada, africana, né? Altamente especializada, que se não houvesse esses africanos com conhecimentos sobre todo esse processo de extração, a gente não teria tido o desenvolvimento que teve, né? Então, olha só, e assim, uma outra perspectiva é que o povo negro não era escravo, foi escravizado. Sim. Isso dá uma mudança de significado fundamental, ou seja, a gente aprendeu nos currículos escolares que o negro era escravizado, que apanhava, ele era um ser pacífico, né? Passivo e não tinha um exercício de que ele não aceitava ser escravizado. Ele tinha uma ação política, ele tinha uma ação social que lutava contra todo o esquema, contra todo esse processo. Ou seja, ele era um sujeito ativo que tomava conta da sua vivência, né, da sua vida, dos problemas sociais que ele vivia e lutava por uma outra condição. Então, me dá uma representatividade muito grande saber que meus ancestrais tinham uma história, tinham uma luta e não aceitou em nenhum momento ser escravo. Não aceitou, né? Eles foram escravizados, é bem diferente. Isso dá toda uma mudança. Radical, né? Na forma como eu vejo meus antepassados, da forma como eu vejo meus avós, da forma como eu vejo os meus pais, da forma como eu vejo aquelas pessoas que me antecederam nesse processo todo, né? Ou seja, eu tenho um valor histórico aí. Os meus pais tiveram um valor histórico, né? Construíram história. E isso não é reconhecido. Isso não é dito. Mas agora estamos caminhando, graças às leis, graças a esse acesso, essas políticas de cotas,
Temos muito ainda o que caminhar para essa igualdade acontecer. Eu acho que ainda temos feito pouco, Sim. mas eu tenho uma visão muito promissora de que vamos melhorar cada vez mais. Que essa inclusão, que essa representatividade, ela vai acontecendo de forma gradativa e vai acontecer num momento, como você disse, de que não precisaremos mais de políticas afirmativas. Todos temos os mesmos direitos, né, nessa sociedade, né? Então acho que isso é fundamental. Isso é garantido né? pela Constituição Federal. É garantido, sempre foi, mas a gente precisa tirar isso da lei, do papel, né, e colocar na prática, colocar na partir da vivência e dos direitos conquistados, né, que isso se concretize, certo? Muito obrigado, Bartolina. Eu ficaria aqui com você muito mais tempo, a gente batendo esse bate-papo gostoso sobre um assunto tão pertinente, tão importante. Obrigado. Portas sempre abertas para você aqui no Mundo Negro. Muito obrigado, Richard. A gente vai iniciar agora o ano já com avaliação de cotas nas bancas, né? E é fundamental que todos os estudantes, toda a sociedade, na verdade, se aproprie dessa discussão, né? E reconheça a questão dos direitos sociais, dos direitos na política de inclusão, de bem de acesso de toda a população, independente da sua cor da pele, do seu cabelo, da forma como o seu corpo é constituído, mas sim como pessoa humana, né? Penso que isso é fundamental para que a gente tenha mais pessoas com melhores condições de desfrutar o que a nossa sociedade pode oferecer de melhor. Que é a educação. Que é a educação. E várias outras coisas. Isso. Muito obrigado, professora Bartolina. Muito obrigado mesmo. Até o próximo podcast Mundo Negro. E aqui você já sabe, o racismo não tem vez. Até a próxima, pessoal. Mundo Negro, pele, história e atitude.